Alvorada Cultural. Amantes do teatro e da psicanálise estão convidados para o espetáculo A Última Sessão de Freud, no Centro Cultural Unimed BH Minas. A peça narra a história do encontro fictício entre o pai da psicanálise, um ateu convicto, e C.S. Lewis, escritor, poeta e romancista irlandês que se converteu ao cristianismo. Situado em 1939, exatamente no dia em que a Inglaterra ingressou na Segunda Guerra Mundial, o espetáculo reflete o embate filosófico entre dois influentes intelectuais do século XX sobre assuntos como o sentido da vida, sexualidade e crença no divino. Quem explica melhor é Odilon Wagner, que estrela a peça A Última Sessão de Freud. Além da trama central, o ator falou dos aprendizados e dos desafios de interpretar o pai da psicanálise e um pouquinho da própria carreira nos palcos, iniciada há mais de 50 anos. Olá, Odilon. É um prazer te receber nesta edição do Alvorada Cultural. Oi, Rafael. O prazer é todo meu estar conversando aí com você e com os ouvintes aí da Alvorada FM. Odilon, qual a trama central da peça A Última Sessão de Freud? Essa peça é uma peça muito bacana, tem um tema muito interessante. Ela é o encontro do Freud, que é pai da psicanálise, um dos maiores gênios do século XX, ateu, convicto e militante, que convida para o seu gabinete, que é uma reprodução do gabinete que ele tinha lá em Londres, quando ele já estava refugiado em Londres. Ele convida para seu gabinete uma conversa o escritor, poeta, romancista, dramaturgo C.S. Lewis. O Lewis, que é um dos... escreveu Crônicas de Nárnia, muito conhecido aqui no Brasil, e a peça se passa em 1939. E o Lewis era ateu, como o Freud, mas ele se converteu ao cristianismo e se tornou um dos maiores defensores da fé cristã raciocinada. E o Freud não entende isso. O Freud não pode entender como é que o homem pode virar assim de uma hora para outra. E ele chama o Lewis para essa conversa. Lewis, que naquela época era professor, né, um renomado jovem professor de Oxford, ele chama para tentar entender essa questão. E a conversa vai aí por religião, né, crença ou não em Deus, sentido da vida, sexualidade, e a conversa vai por esses temas afora, mas é uma conversa divertida e inteligentésima, que são dois homens brilhantes, né? É possível identificar alguma coisa da obra de Freud e de C.S. Lewis no espetáculo? Ah, totalmente, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Só que não é uma aula sobre Freud, nem uma aula sobre o Lewis, porque a melhor maneira de comunicar é contar a história, né? Não é dar aula. E o teatro é uma contação de história. Então, é a história do encontro desses dois homens, portanto, ela é muito acessível. Todo o pensamento do Freud, assim, estou falando assim de um modo generalizado, obviamente, porque não dá em 1h30 que dura a peça fazer um estudo profundo sobre ninguém, né? Quanto mais sobre um homem como Freud. Mas todo o pensamento, a filosofia, o entendimento da personalidade desse homem está lá colocado de uma maneira muito, muito clara, e do Lewis igualmente. E importante é que são duas visões completamente diferentes do mundo, né, principalmente em relação à existência ou não de Deus, né, o entendimento filosófico que a gente pode ter sobre esses temas, mas são dois homens que se, vamos dizer assim, dialogam em algum momento com bastante fervor, com bastante firmeza, mas sempre com respeito, que demonstra que a gente pode conviver, sentar à mesa com pessoas que pensam diferente e conviver, né? Coisa que é difícil hoje em dia, né? Sim, sim. Então, além desse embate filosófico, o público pode esperar a reprodução de acontecimentos do dia a dia. Sem dúvida nenhuma. O Freud está na casa dele, ele está no último ano de vida dele, né? E ele tem ali as dificuldades que a idade já trazia. E o Lewis é bem mais jovem. O Freud na peça tem 83, o Lewis teria entre 50 e 60 anos, por aí. E a conversa dele é como conversa de dois amigos, dois homens que se encontraram, apesar de eles não serem
amigos no espetáculo, né? Foi a primeira vez que se encontram. Mas é um encontro de dois homens que expõem as suas ideias, os seus conceitos, se contrapõem, como eu disse, muitas vezes até bastante enfaticamente, e os dois são muito bem-humorados, se ironizam, falam de temas da vida, né? Por isso que o público se identifica bastante, porque quem de nós até hoje não parou para pensar sobre o sentido da vida, sobre religião, existência ou não de Deus, né? Sexualidade, temas que perpassam a vida de todos nós, né? Verdade. Odilon, o que significa para você interpretar Sigmund Freud, um dos intelectuais mais influentes da história recente? Pois é, você sabe, Rafael, que eu não tinha, quando comecei a ensaiar, eu não tinha noção da grandeza do Freud, do que ele representava para a sociedade contemporânea. Não sabia. Eu tinha lido 2 livros dele na minha vida, e porque ele é muito conhecido também aliás, até mais pela obra literária filosófica do que propriamente pela científica. Mas eu fiquei assustado, nós todos, né, com o elenco, o Cláudio Fontana, meu colega que faz o Lewis, o Elias Andreato, o diretor, a gente foi descobrindo o tamanho do Freud no decorrer do processo. Ele é um verdadeiro mito, eu já digo que ele não é nem mito, ele já é um orixá. As pessoas têm veneração por ele cada vez mais, é impressionante. A gente, quantas vezes recebe lá no teatro pessoas com Freud tatuado no braço, no peito, é uma coisa impressionante. Ele é muito cultuado. E é evidente, né, quando você começa a se aprofundar mais na obra dele, você vai ver que é um homem de uma genialidade, o que ele trouxe para a sociedade é uma coisa impressionante, né? Até hoje, de todos os grandes pensadores na área da psicologia, da psicoterapia e tal, é o que mais permanece presente e como referência maior. Ninguém conseguiu ultrapassá-lo. E para fazer um personagem como esse, para um ator, é um presente maravilhoso, né? É raro acontecer na nossa vida uma oportunidade com um personagem tão denso, tão profundo como ele, e ao mesmo tempo perigoso, para a gente não cair na caricatura, né? Porque é fácil fazer o Freud meio com caricatura, porque ele está no inconsciente coletivo de todo mundo, né? Sim, ele mudou o curso do pensamento científico, né? Eu achei interessante você falando do tanto que você tem aprendido ao interpretar esse personagem. Você que tem mais de 50 anos de carreira, ainda encara papéis como aprendizado, né? Novas formas de obter conhecimento. Interessante isso da sua parte. Eu tenho 53 anos de carreira, eu nunca tinha tido uma experiência semelhante na minha vida. Inspirador, transformador esse momento que eu estou vivendo, e nunca tinha feito um espetáculo com tamanho impacto de público como esse aqui. Eu digo como impacta o público, né? Nós estreamos em março de 2022, lotados, e continuamos com o espetáculo lotado aonde quer que a gente vai. Inclusive, nós estivemos em BH em 22, em 2 espetáculos mais fechados, que foram fechados lá no Sesc Paládio, e, quer dizer, fechados que eu digo para nós, eram espetáculos comprados, e a gente foi cumprir essa pauta. E agora estamos voltando por nossa conta, né? E quando nós estivemos aí no ano passado, também esgotamos os ingressos 2 dias, foi uma maravilha. E agora também, já estamos indo muito bem. Eu recomendo que quem queira assistir, corra para garantir os seus ingressos. E vai ser um prazer receber o público mineiro mais uma vez lá no Teatro da Unimed BH. Isso aí. Odilon, saindo um pouco agora do espetáculo A Última Sessão de Freud, como a gente vinha dizendo, você tem uma longa carreira nos palcos, né? Já participou de várias novelas da Globo, como Explode Coração, Cobras e Lagartos, Caminho das Índias, além de várias participações no seriado Malhação, e além de trabalhar também como diretor de teatro.
O que admiradores e admiradoras do seu trabalho podem ficar de olho para esta temporada de 2023? O que vem por aí? Olha, 2023, Freud na veia. Tá certo. A gente está o ano inteiro com a peça. Já temos programação até o final do ano. Freud é um fenômeno assim, de teatro, viu, Rafael? Então, eu vou ter que fazer alguns trabalhos, assim, vai ter talvez uma série que a gente está agora estruturando para lançar, para gravar esse ano, que é uma comédia, mas ainda não está definido nada, a gente está começando a fazer, tem várias coisinhas pequenas, mas assim, o centro do meu trabalho esse ano, e ainda eu acredito que já com programação, já estamos para o ano que vem, 2024, ainda Freud. Tamanho o interesse que o público tem por esse espetáculo. E é muita coisa envolvida, né? Muito trabalho em torno disso. Você sabe que é impressionante a reação do público, assim, sempre. É muito entusiasmada, muito... E a gente tem um debate, sabe? A gente aí vai ser no primeiro dia da semana, na sexta-feira, quando estivermos aí em BH, que vai ser... rapidamente, deixa eu ver o dia, vai ser dia 26. Sexta-feira, 26, nós teremos um debate, como a gente sempre faz no primeiro dia de semana da nossa apresentação. O tema da peça é esse que a gente acabou de falar, né? A existência não de Deus, essa coisa toda. Então, e a psicanálise, né? Então a gente convida um psicanalista e um religioso para participar de um bate-papo com a gente, nós atores, e o público ao final do espetáculo. E é sempre muito, muito inspirador. Interessante. Odilon, agora para encerrar, você gostaria de deixar uma palavra final a quem está nos escutando? Olha, primeiro é um convite para que o público mineiro venha nos assistir lá no Teatro Unimed BH. E vai ser um prazer, a gente recebe o público todas as noites após o espetáculo ali no saguão, a gente sai, conversa, porque existe assim um interesse muito grande, a gente tira foto, e eu vou ficar muito feliz de rever o público mineiro lá para assistir a última sessão de Freud, que é um trabalho que me dá um orgulho muito grande de fazer. É isso aí. Odilon, muito obrigado pela conversa, foi um prazer bater um papo contigo sobre a peça A Última Sessão de Freud e também um pouquinho da sua carreira. Obrigado. Obrigado, Rafael. Um abraço a todos. Esta foi a conversa que tive com Odilon Wagner, ator que estrela a peça A Última Sessão de Freud. A gente bateu um papo sobre o espetáculo, que narra o encontro fictício entre o pai da psicanálise, um ateu convicto, e C.S. Lewis, escritor, poeta e romancista irlandês que se converteu ao cristianismo. A peça A Última Sessão de Freud ocorre no Centro Cultural Unimed BH Minas, entre os dias 26 e 28 de maio, coincidentemente, o mês de aniversário do psiquiatra austríaco. Se você quiser escutar de novo esta entrevista, acesse alvoradafm.com.br/podcasts. Meu nome é Rafael Lourenço e eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.